O tema é esse aí: onde e como estão os meus entes queridos? Eu não coloquei nenhuma pontuação, porque pode ser uma pergunta, pode ser, né, um desejo, um questionamento, enfim. Cada um entende da maneira como aprendeu, como foi educado, como foi conscientizado, enfim. Até o final da palestra nós vamos imaginar coisas diferentes a respeito disso. Isso aqui foi uma coisa interessante. Há uns 20 e poucos anos, eu ia falar meses, mas é muita mentira. Uns 20 anos atrás, mais ou menos, nós fizemos um seminário na USE de Sorocaba, elucidando sobre a morte do corpo, sobre o desencarne. Fomos eu e Andréa Berti, uma psicóloga, nossa amiga, nós fizemos lá o seminário. E qual foi a nossa surpresa? Que muitos espíritas são muito mal informados a respeito da morte do corpo. Talvez pela criação, pela educação que tiveram, e por alguns e outros desejos que nós temos com relação à nossa própria morte. E alguns meses atrás, uns 6 meses, eu comecei a refazer a pesquisa que eu fiz naquela época sobre o assunto, porque eu quero fazer um novo seminário elucidando sobre a morte, principalmente agora que nós já tivemos Covid e tal. Logo vão surgir novos vírus mais potentes, mais fortes, para a gente ficar lá uma briga boa, porque a Covid foi fraca. Então nós temos que ter uma briga boa, já que nós somos... Eu lembro que eu estava na Rádio Boa Nova fazendo o programa da Revelação, que é o programa da Gênesis, e quando começou a Covid, ninguém sabia direito o que era. O pessoal perguntou para mim lá na rádio, falou: o que você acha desse negócio, desse vírus que está surgindo? Eu falei: já estamos começando a treinar, já é o nosso treino. Não esquenta a cabeça, que a luta de verdade vai vir. O treino nós temos que nos adaptar. Porque se a gente estudar o capítulo 18 do livro A Gênesis, é mais ou menos isso aí. Se a gente entender, as coisas não estão piorando, as coisas estão se modificando. E nós temos que nos aprimorar com relação a isso. E comecei a fazer as pesquisas. Quando fui surpreendido com um WhatsApp da Filomena Queiroz, uma amiga nossa lá de Lisboa, Portugal, nós já trouxemos ela aqui para falar online pela Kardec, a Sociedade Beneficente Espírita da Kardec Sorocaba, e nós falamos com ela lá em Portugal de vez em quando. E ela pediu para que eu falasse sobre ela tem um programa lá que fala sobre essa nossa separação com os nossos entes queridos, tudo. E eu fiz 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu fiz lá com ela parecido com isso aqui que eu vou fazer hoje. E eu achei muito interessante, porque eu já estava preocupado em refazer. Nós vamos, não sei quando, não tem data ainda, mas nós vamos fazer esse seminário de novo, porque as pessoas ainda se chocam muito com a morte. Já vou deixar uma dica aqui de cara. Herculano Pires, que segundo Emmanuel foi o metro que melhor mediu Kardec, ele desencarnou com 63 anos e deixou 100 livros escritos. Os livros dele não são psicografados, são livros escritos da sua inteligência. Então, tem livros de filosofia, de jornalismo, de espiritismo. Ele era poeta, escritor, jornalista, trabalhou em programas de televisão, de rádio, nunca cobrou um centavo nem pelo caminho da palestra. Naquela época não tinha muita condução, o pessoal ia de ônibus, enfim. E Herculano tem um livro intitulado Educação para a Morte. E nós deveríamos verdadeiramente ter educação para a morte. Alguém aqui foi educado para a morte? Nem para a vida. Muitas vezes nós somos educados. Mas e para a morte? Da morte nossa e dos nossos entes queridos? E as reações ante a morte de um ente querido são diversas, né? Muito diversas. Eu já fiz essa coisa que eu vou fazer aqui agora, já fiz aqui em outras palestras, eu vou fazer de novo. Espírita às vezes gosta de palavras difíceis, né? E adentrando no ambiente onde estava a urna mortuária, ou seja, chegando na cara do caixão lá, já viram como é que as pessoas se comportam? Repara bem, a pessoa chega, o conformado chega no velório, é conformado, ele chega, ele olha para a cara do defunto assim, mais tarde vem um inconformado, são reações. Tem pessoas que não sabem se comportar em velório, já reparou? Não sabem se comportar. Um dia eu fui no velório, encontrei um amigo, falei: bom dia, como é que tá? Prazer revê-lo. Prazer aqui? Falei: prazer revê-lo, onde pouco importa. Prazer revê-lo. As pessoas não se atendem nem às palavras que ouvem, muitas vezes. Pode observar. Um dia eu estava trabalhando, tocou o telefone, o pai do fulano desencarnou, faleceu. E ele não é espírita. Eu saí do trabalho, não dava para ser à noite, eu tive que sair do trabalho, meu amigo.
Daí eu fui lá no velório, eu cheguei, ele falou, vai, eu estava esperando você chegar, você faz uma prece para meu pai? Eu falei, vai falar não? Vai fazer que nem espírita? Alguém aqui quer fazer uma prece? Aí tem vergonha. Então fala para o defunto, vai que eu tenho vergonha? Vai sem prece, eu tenho vergonha. Tem que fazer, não tem? Eu falei, então vamos fazer. Daí era uma terça-feira à tarde, estava calor aquele dia. Daí eu olhei, eu nem sabia, eu olhei assim na urna mortuária, no caixão, estava assim, aquela bandeira dos vicentinos. Eles fazem um trabalho de caridade maravilhoso. Agora eu não sei como que é, eu não lembro que quando eu era criança, eles batiam nas casas, arrecadar e tal. Daí eu vi, daí começou a chegar a criançada dos vicentinos. Só tem criança nos vicentinos, né? 80, 90. Começou a chegar aquela molecada, tudo perto. Daí, falei, boa tarde. Eles ficaram assim, igual vocês, não falaram nada. Nem o meu boa tarde, ninguém respondeu. Daí eu disse assim, a morte é boa ou é ruim? Também ficaram igual vocês. Ninguém abriu a boca. Daí nós vamos ver se a morte é uma coisa boa ou é ruim. Vamos descobrir? Olha, ele falou aqui, ó. Eu fiquei doente. A doença é desarmonia, a morte não é. Então nós vamos ver. É bom que a gente já deixe claro, o ser humano tem 5 medos básicos, aí segundo, né, a psicologia e tal, 5 medos básicos. Quais são os nossos 5 medos básicos? Medo da morte, medo da velhice, medo da doença, medo da miséria e medo da crítica. Todos nós temos medo disso aí. Medo da morte, todo mundo tem. A pessoa fala, eu não tenho medo da morte, eu quero ver quem é morte, aí que eu quero ver se tem medo ou não. Porque, viu, um menino de 15, 16, 17, 20 anos, ninguém tem medo da morte. Não tem, né? É outra contextualização na vida e toda aquela coisa. Mas eu quero ver quando começar a fazer 85, 92, como é que vai estar a coragem? Eu, por exemplo, sou espírita, gente. Eu faço um programa toda terça-feira, na Web Rádio Estação da Luz, do Rio Grande do Norte. Uma terça-feira é a Heloísa Pires, filho do Herculano. A outra terça é o Herculaninho. Eu e o Alberto Magno, a gente participa. Então eu falei uma vez lá, a Heloísa Pires disse que usa isso para ela agora. Eu sou espírita, eu não tenho medo nenhum da morte. Muito menos pressa. Então vamos lá. A doutora Elizabeth Kubler, ela disse para nós, vamos falar das 5 fases do luto. Dá para ler bem as 5 fases do luto lá? Pô, o cara foi colocar em preto, o cara não fez curso de oratória? Curso de oratória, gente, a gente tem que fazer uma coisa que as pessoas enxerguem quando a gente coloca lá. Eu coloquei ali para causar mesmo, ó. As 5 fases do luto. Por que a morte tem que ser preto? Por que tem que ir vestido de preto na morte? Agora não é nem tanto, antigamente é todo mundo de preto, né? Parecia uma urubuzada que desceu no lugar assim. Chega tudo no velório. Tudo com cara de tristeza. Tem gente que está com cara de triste, mas por dentro está contente porque o cara que morreu é rico. E vai deixar a herança. Mas faz cara de lamentação. Então nós vamos nos relacionar com a morte. Como é que o espiritismo, o espírita deve se relacionar com a morte do seu corpo? É bom, eu estava até falando com o Polis aqui. Quem aqui tem experiência em ficar velho? Nós não temos. Qual era a perspectiva, a estimativa de vida na época de Jesus? Alguém se lembra disso? 39 anos. 39 anos. Qual é a nossa hoje? 89. Oi? Quase 80. Quase. 75, 80. Mas já vai chegar a 90 logo. Então nós não ficamos velhos nas vidas passadas. Por isso nós estamos estranhando ficar velho. Por isso que a gente vê o pai, a mãe velho, os avós velhos, a gente fica velho. Eu tenho um amigo que fala assim, eu não gosto de velho. Falei, porque você nunca ficou velho, mas você vai passar a gostar porque você vai ficar velho. Ué, não é feio falar não gosta, não gosta. Vamos ver as 5 fases. Negação, isolamento. Ligaram para mim, fulano desencarnou. Não! Né? Eu vou negar, eu não quero que ele desencarne. Se for amigo meu, se eu gosto, um parente, qualquer coisa. Se for um sogro rico, se for um sogro rico, fala, não é possível. Será que ele deixou tudo assinado? Será que ele já deixou tudo certo? Eu vou ter que gastar. Aliás, eu tenho, poucas pessoas falam isso, mas eu vou dar um grande ensinamento filosófico. Eu não sou filósofo, né?
Eu não sou nada, mas filósofo menos ainda. Eu vou deixar um grande ensinamento filosófico para vocês aqui sobre a morte aí. Durante a minha fala aqui, eu vou deixar essa coisa da relação da família com a morte. Existem unidades de medida: quilômetro, metro, milímetro, centésimo, milionésimo, enfim, um monte de unidade de medida, né? Qual é a unidade de medida da união familiar? Como é que mede a união da família? Vocês sabem ou não? Eu vou ensinar vocês hoje, aprendam. Chama-se inventário. O inventário determina se a família está ou não unida. Pode observar, só muda o endereço. Só muda o endereço. A negação e o isolamento. Quando eu nego, eu começo a me isolar. Eu fico sozinho na minha negação. Eu não vou explicar isso aqui, porque isso aí está na internet, em todo lugar. Raiva e ira. Alguns ficam, por que meu pai? Por que minha mãe? Por que meu filho? Porque fica aquela... A raiva é bom de sentir. A raiva é um sentimento natural. O que eu faço com a raiva é a minha responsabilidade. Existem mães que salvaram seus filhos graças à motivação pela raiva. A gente cria uma força extraordinária através da raiva. E a ira é desequilíbrio. Porque a ira é uma raiva que perdura muito. Ela passa a ser desequilíbrio. Barganha e negociação. Nós começamos a negociar. Vocês já viram? Se alguém passou por isso, eu não ria, tá? No velório. A gente chega na beira do caixão assim, olha o defunto, muito querido, seja lá o que for. Daí a gente olha na barriga para ver se não está respirando. Não está, foi mesmo. A gente olha para ver se não está se mexendo, né? Quando a gente é pai fresco, mãe fresca, né? Se a gente vai no berço, a criança está dormindo, a gente fica procurando movimento, né? A gente quer, porque eu quero que viva. Então se perguntar para mim, Wagner, quando você estiver lá no caixão, desencarnadão, vai ver, não separou do corpo ainda. O que você gostaria de ouvir dos seus amigos? Eu gostaria de ouvir, está respirando! Mas se não der, paciência. E eu aprendi um negócio que eu tenho, daqui a pouco eu vou contar a história num livro que eu li uma vez. Depressão e tristeza. Não é feio dizer, estou triste porque o fulano desencarnou. Estou triste porque meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou. Pode falar morreu também, quem morreu foi o corpo. Mas pode falar, não tem problema. As pessoas ficam prestando atenção em coisas que não deveriam. E aceitação. Aceitação é quando a gente começa a lembrar. Lembra quando a avó batia em nós? Né? A avó batia, lembra? Lembra que a mãe falava? Não corra que se eu pegar é pior. Começa a contar a história. Viver aquela nostalgia. Isso determina que nós já começamos a passar pela aceitação. Estamos aceitando. O fenômeno de entender a morte deveria ser muito mais natural. Por que agora eu já avisei os meus amigos, e quero deixar claro aqui, pode ser que a semana que vem eu desencarne. E vocês ficam sabendo, olha, lembra aquele trouxa que vai fazer palestra domingo de manhã? É espírito endividado, que ele não está domingo de manhã fazer palestra, é espírito endividado. Lembra daquele espírito endividado que foi fazer palestra? Lá desencarnou. Se alguém for, não precisa falar do Campeonato Brasileiro no meu velório. Porque para onde eu vou, pouco importa. O time que vai estar na ponta do campeonato. Não precisa contar piada, porque para onde eu vou também... As minhas piadas vão ser muito sem graça se eu chegar lá. Se você for no velório de alguém para falar do campeonato e contar piada, faça um favor ao morto, não vá. Fique em casa. Porque tem... Vocês já viram no velório? Está cheio de gente. Chega alguém e fala, viu gente, o fulano ali vai fazer uma prece. 3 vêm para a prece. 80 sai para lá. Pode observar. A turma não quer nem fazer prece para o ente querido. Vai fazer o que no velório? Cumprir tabela. Ah, eu vou, porque se não for, minha mulher xinga. Os meus cunhados vão reparar que eu não fui. Olha a preocupação. Não é isso? As preocupações como é que ficam? Mas vamos dar sequência aí. Introdução ao Livro dos Espíritos, item 6. Para quem não sabe, esse item do Livro dos Espíritos é o resumo da doutrina espírita. Os pontos principais da doutrina espírita. Ou seja, os princípios da doutrina espírita. Se alguém quiser estudar isso aí, a Kardec colocou todos esses princípios do item 6 no YouTube. Depois eu vou deixar o link aí. Está lá, a gente discutindo os princípios e colocando os mapas mentais. Fizemos em mapas mentais, estão lá os mapas mentais do estudo que nós fizemos. Mas por quê? Vamos ver o que tem lá. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Qual que é a tríade da criação? Deus, Espírito e matéria.
Deus é eterno, imutável, onipresente, onisciente, perfeito em todas as suas ações e não pode deixar de ser assim. Por que fica difícil eu negociar determinadas coisas com Deus? Porque eu estou negociando com Deus como se ele fosse individualidade. Ele não é individualidade, ele é causa. Individualidade somos nós. Nós nos individualizamos da criação de Deus. Eu não posso negociar com Deus como eu negocio com qualquer outra pessoa. Ele não é individualidade, é causa. Depois espírito, mundo espiritual. O mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo que existe. Eu, espírito, não preciso estar encarnado para evoluir. Eu só estou encarnado porque Deus é muito misericordioso. Então ele permite ao espírito associar-se à matéria para acelerar e facilitar a nossa evolução. É um presente que ele nos dá. Mas desencarnei, mundo espiritual. Ah, mas o mundo espiritual, depois de Kardec, gente, acabou a mística. O mundo espiritual está integralizado no mundo material e vice-versa. 2 centímetros desta individualidade aqui é outra dimensão, é outro mundo. Então tem muitos espíritos que trazem, através da psicografia, informações, planos diferentes, não sei o que. Kardec não fala em plano, é mundo espiritual. Porque plano dá a impressão de hierarquia, de merecimento, não, mundo espiritual. Desencarnou, está no mundo espiritual. A 2 centímetros da minha individualidade é mundo espiritual. Já Kardec diz na Revista Espírita e também na obra, os espíritos desencarnados se acotovelam à nossa volta. Nós nunca estamos sozinhos. Se o espírito desencarnado está do meu lado, onde é que ele está? No mundo espiritual. O mundo corporal é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Nós valorizamos muito mais o corporal, o mundo material, do que o mundo espiritual, ou o mundo espírita. Mas por quê? Porque as respostas do pensamento da individualidade ou do espírito, quando ele lança o pensamento de forma isotrópica, ou seja, em todas as direções, quem recebe primeiras impressões do pensamento do espírito são todas as partículas que compõem o espírito, todas as partículas que compõem o perispírito e todas as partículas que compõem o corpo. Todas as células do corpo, todas, sem exceção, mandam uma resposta do pensamento recebido. O sistema imunológico, por exemplo, assim que funciona. O espírito pensa, lá num determinado grupo de células que formam tecidos, órgãos, aparelhos, vem uma resposta deficitária. Por tudo que já nos desenvolvemos, o sistema imunológico vai tentar atuar lá, porque sabe que está acontecendo alguma coisa errada lá. E nós nem pensamos nisso. Está num fenômeno chamado automatismo. Automatismo. Olha que interessante. Quando as células do corpo físico existem, nós perdemos algumas faculdades, nos separamos de algumas faculdades. Quando o corpo morre, nós desencarnamos, nós espíritos recuperamos algumas faculdades. Então nós entendemos melhor o que fizemos quando estamos desencarnados, analisamos a nossa capivara espiritual. Capivara espiritual agora na delegacia, todo mundo tem uma ficha lá, né? Então nós temos uma capivara espiritual, já pensou? 30, 40, 50 encarnações na capivara espiritual, cada uma que nós fizemos. Ah, mas existe isso? Onde que está gravado? Na minha memória. Na minha memória, memória do espírito. Eu vou analisar e vou reformular, porque a partir do momento que eu desencarno, o que acontece? Eu começo a próxima encarnação. Desencarnou, está lá no velório, já começou a próxima encarnação. Por isso que eu preciso pensar bem. Me perguntaram uma vez no velório, porque a turma gosta de espírito, acho que espírito é legal fazer prece no velório. Então me perguntaram, por que eu tenho que fazer prece por aquele que desencarnou? É uma pergunta boa, não é? Daí, aqui eu vou dar 2 motivos só, mas eu posso ficar falando motivo até amanhã cedo, se quiser. Não tem tempo para isso. Vou dar 2 motivos. Por que eu preciso fazer prece para o meu ente querido? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu, desencarnado, estou lá. Estou desencarnado. Olha o zoinho, não saí do corpo ainda. Estou desencarnado. Sozinho, eu perdi o contato de todos que eu conheço.
Os outros todos estão perdendo contato de uma única pessoa. Tem valorização isso para mim? Não tem? Sozinho, gente, eu estou me separando de todo mundo. Agora os outros todos estão se separando de um só. Só isso já é motivo para fazer muita pressa. E eu me lembro bem de um livro que eu li, aonde o cara desencarnou e estava lá preso ao corpo ainda, não tinha se livrado do corpo. Ele via as pessoas passando em cima do caixão. Ele falou: estou aqui, me ajuda aqui, estou preso aqui, ó. Eu sei que o corpo não tem vida mais, mas estou preso aqui, que isso, tal. Deu desespero nele. Daqui a pouco passou um cidadão lá e falou: olha, até o professor fulano veio, professor universitário dele. Até o professor fulano veio no meu velório. E esse professor curvou-se ante aquele corpo e fez uma prece sincera. Aquela prece sincera o libertou do corpo. Uma prece sincera. Porque os outros estavam contando piada e falando do Campeonato Brasileiro. Não dá tempo de fazer prece. É muita ocupação o negócio. Porque tem gente que vai lá, olha, só faz isso. E vai embora. Nem prece não faz. Pode ter certeza, tem gente que vai no velório e faz. Foi lá para cumprir tabela. Olha, 2 motivos, se quiser eu fico dando motivo até amanhã, mas não precisa. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. O meu amigo, meu ente querido, é um espírito. O corpo é invólucro e vai acabar. Tem data de validade. Não sei onde está marcado a mim. Como é? Vocês viram a primeira imagem lá que tem um monte de número, né? Umas coisas assim. A morte é matemática, será ou não? A vida é matemática? Onde está determinado que eu vou durar X anos? Está marcado em algum lugar? Está marcado na minha capivara espiritual. Quando nós traçamos uma meta. O problema é que essa meta que eu tracei de vida pode ser aumentada e pode ser antecipada. Depende do meu comportamento, da minha harmonia com o universo. Por isso nós adoecemos. Quando eu estou doente, eu estou em desarmonia. 1946, a Organização Mundial da Saúde lançou para o mundo inteiro a Carta Magna do que é saúde. O que é saúde? Perfeito estado mental, emocional e físico. A harmonia, perfeito estado de harmonia mental, sentimental, né, dos sentimentos, e físico, emocional. Isso é saúde. Daí Emmanuel, pela psicografia do Chico, foi matar Paulo e disse: o que é saúde? O perfeito estado de harmonia da alma. A alma é espírito encarnado. Todas as vezes que eu leio a palavra alma em Kardec, é espírito encarnado. Quando eu leio espírito com E maiúsculo, é espírito desencarnado. Quando eu leio espírito com E minúsculo, é princípio espiritual, não é individualizado ainda. Por isso que o meu cachorrinho parece ser inteligente, mas ele não é espírito com E maiúsculo. Ele é espírito com E minúsculo, é princípio inteligente ainda. Ele vai chegar a individualizar-se. Não é individualidade. O detalhe é o seguinte: se eu não compreender que a vida do corpo é extremamente importante, mas a vida do espírito é mais importante, fica difícil compreender a morte. Fica muito difícil compreender a morte. E muitos de nós aqui já vivemos, em momentos de guerra, onde nós vimos muitos desencarnarem. E tem gente que não viveu, não teve a graça de viver um momento desse. Não teve a felicidade, né, de estar numa guerra. Porque tudo nos dá experiência. Foi duplo sentido a felicidade, tá? Vocês não vão falar, o cara regresso ao mundo dos espíritos. Todos nós vamos regressar ao mundo dos espíritos. E todas as noites nós colocamos o pezinho no mundo dos espíritos. Todas as vezes que o nosso corpo atinge o estado de sono REM, que é movimento repetitivo dos olhos, né? Que a gente está com o olho fechado, estado profundo de sono, nós estamos em espíritos em estado de semi-liberdade. Daí a gente acorda e fala: sonhei com a vovó, sonhei com não sei quem, sonhei, parece que eu estava conversando. Ele estava mesmo. A gente se encontra com os desencarnados durante o sono do corpo. Ainda bem que a gente não lembra de tudo, senão dá vontade de ir embora. Pensou? Um bate-papo gostoso com alguém que já partiu, toda aquela coisa, fala: queria ficar com você. Não, morde para carne lá, não vai atrapalhar aqui. Não é? A dona Terezinha, uma amiga minha, desencarnou com 90 e poucos anos. Ela fez uma cirurgia no coração e ficou em coma. Depois ela voltou, quando ela voltou do coma, o pessoal do hospital perguntou como é que ela estava. Ela falou: eu estava andando num corredor, daí encontrei com a minha mãe. A mãe dela já desencarnada, ela estava com quase 90. Encontrou com a mãe dela.
Diz que acho que a mãe falou, onde você vai? Ela falou, vou lá, mãe. Não vai não, pode voltar já para lá. Ela voltou no coma. Obedeceu a mãe, que belezinha. Olha que belezinha, obedeceu a mãe. Obedeceu a mãe. Porque estava em estado de semi-liberdade. O espírito estava vivendo um pouco no mundo espiritual. Reencontra todos os que conheceu na terra. Todos nós, os nossos entes queridos. Ó, desencarnou. Vai reencontrar todos os que conheceu na terra. Ih, mas o cara lá teve bastante inimigo. Vai encontrar? Vai encontrar. Inclusive aqueles pensamentos que nós temos assim. Nós estamos numa festa, a pessoa chega, nossa, onde vai com essa roupa aí? Você tem coragem de falar? Você tem coragem de falar ou não? E sabe por que o outro não percebe o que você está pensando? Porque tem célula física. Quando a célula física não mais estiver presente, pensamento é palavra. Daí a pessoa vai olhar e falar, nossa, isso que você pensava de mim? Daí você vai dizer envergonhado, não, isso é o que eu penso de você. Não vai dar para esconder. Eu não consigo esconder os meus pensamentos depois de desencarnado. Por isso alguém passou pela terra e disse, orai e vigiai. Pessoa, a gente andando no mundo espiritual, um encontra o outro, eu entro assim, a pessoa fala, olha aquele mala, aquele domingo lá, eu ia lá só para receber fluidoterapia, o cara ficava falando. Todas as suas existências se delineiam em sua memória. Todas as existências começam a vir na minha memória de novo. Daí os espíritos falam, olha Wagner, você vai ter que ficar num lugar mais ou menos assim, assado, porque você não foi muito bom, até você fazia umas palestrinhas, que lá o lugar da turma, mas você não foi tão legal. Você, não, claro que fui. Tem certeza? Olha lá naquela parede lá. Vai começar a passar a sua vida de hoje para trás. Só que o que eu estou olhando lá não está lá, está na minha memória. Fazendo uma analogia bem pobre, se fosse um filme na Globo, por exemplo, no primeiro plim-plim a gente fala, pode desligar que aquele lá sou eu mesmo. Porque aqui eu minto o meu currículo, para mim mesmo eu não consigo mentir. Com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Olha quantos motivos nós já estamos vendo para fazer prece para os outros, para que os outros façam por nós depois. Não é? Eu volto no mundo dos espíritos, toda a recordação do bem e do mal que eu fiz. E não tem como. Daí eu descubro uma coisa que na Terra eu já sei, mas não levo muito em consideração. A única maneira de esquecermos dos crimes cometidos em vidas passadas é reencarnando. Porque a presença da célula física obscurece a memória. Por isso que a gente reencarna. Então tem muita gente que fala, ai, quando eu morrer eu não quero reencarnar mais. Tem certeza? A hora que vê a capivara fala, quero ir embora agora. Só que daí pega uma senha, olha na senha em branco. Está em branco? Não, tem um número que você não enxerga. É que a mulherada agora, com os métodos contraceptivos cada vez mais eficientes, não querem ter filhos. Então você vai ficar na fila, nego. Fica com a senha segurando. Um dia vai chegar a sua vez. Tem espírito unhando o espaço agora para reencarnar e não consegue. Parece brincadeira, mas não é. Quer reencarnar, mas não consegue. Tem alguém aqui querendo constituir uma família de 10, 12 filhos aí? Brincadeira. Quando estiver lá, vai querer que tenha famílias assim. Pode ter certeza. Mas vamos lá, por favor, não vamos falar almoço quando não vai fazer filho, né? Erraticidade. Erraticidade é estado. É um estado de espírito. Não é um local. Se o mundo espiritual e o corporal interagem, a erraticidade é o estado. O que é erraticidade? Todo espírito que precisa reencarnar novamente está no estado de erraticidade. Ele precisa reencarnar. Tem alguém aqui que se desencarnar não precisa reencarnar de novo? Tem? Se tivesse, não estava na Terra. Volta ao mundo dos espíritos. Volta ao mundo. Eu volto, a erraticidade é voltar. Voltei para o mundo dos espíritos. A Nena Galves, quando o Chico Xavier vinha para São Paulo, ele ficava hospedado na casa da Dona Nena. Muito amiga do Chico, era um sobrado. Um dia a Dona Nena desceu a escada e viu o Chico sentado lá no andar de baixo, meio choroso, meio choramingando. Falou, nossa, Chico está chorando. Eu falei, estou meio emocionado, meio triste aqui, mas... Por quê? Porque Nosso Senhor
falou que quando eu for reencarnar de novo, eu não vou reencarnar no Brasil. Verdade, onde você vai reencarnar? Jerusalém, que está fácil a vida dele. E tem gente aqui achando que vai ser melhor que ele. Eu, por exemplo, achava que era, não tem. Reinício de nova existência material lá. Desencarnou, reinício de nova existência material. Eu começo a pensar, como é que vai ser meu futuro corpo? Hã? Que corpo você quer? Você quer um corpo bonito, esbelto, atlético? Eu quero melhor quando eu reencarnar, quero olhar no espelho e falar, cara bonito, simpático, inteligente, cabelo ajeitado, Deus ajuda e modesto. Né? Por que eu sou melhor ou pior? Porque eu estou... Agora, no livro Céu e Inferno, baseado nisso aqui, no reinício. No livro Céu e Inferno, todos nós desencarnamos. Nós vamos analisar tudo o que aconteceu no nosso passado. E daí vamos reestruturar uma nova romagem, uma nova encarnação. No livro no livro Céu e Inferno, está lá uma lei de Deus que toda religião conhece, cada uma fala de forma diferente da lei, mas é uma lei de Deus. Se é lei de Deus, vai acontecer, queira eu ou não. A lei é a seguinte: eu desencarnei, eu vou passar pela lei. Qual é a lei? Arrependimento, expiação e reparação. Eu me arrependo de ver aquelas coisas do passado, eu começo a me arrepender, daí vou ter a expiação, a consequência do que eu fiz. Vou escolher as minhas provas. E depois vou fazer a reparação. Como é que vai reparar? Vai fazer palestra domingo de manhã. Uma das formas de reparar. Uma só das formas. Reparação. Isso é lei de Deus, não podemos esquecer. Arrependimento, expiação e reparação. Tem algum exemplo? Tem. Parábola do filho pródigo. Não é isso? Brigou com o pai, dá minha grana aí, quero ir para balada, cair na noite. Não é isso? Quero minha grana. O pai deu, falou, toma, vaza. Ele foi, torrou a grana, foi para balada, saiu para o mundo. Chegou num momento, começou a apanhar, não tinha mais dinheiro, não sei o que, se arrependeu. Voltou para o pai. Quando ele voltou para o pai deu uma festa ainda. Não é isso? Nosso pai vai dar uma festa quando nós retornarmos ao seio da verdade, da justiça, da caridade e do verdadeiro amor. É a parábola do filho pródigo. Pode acontecer num mês, pode acontecer num século, numa encarnação ou em muitas. Deus tem paciência. Ele é causa. Ele conhece o nosso potencial. Aliás, acredita no nosso potencial. Nós é que não acreditamos. Após o lapso de tempo mais ou menos longo. Tudo isso vai acontecer depois de um tempo mais ou menos longo, de acordo com a condição de cada individualidade. Pois cada indivíduo é um universo diferente. Então, minha relação para com a morte do corpo tem que ser mais natural. Eu preciso, como diz Emmanuel, cuidar do corpo como se ele fosse durar por toda a eternidade. E cuidar do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Acelerar os cuidados espirituais que eu tenho que ter. E daí, progressão infinita dos espíritos. Aonde é que eu vejo a progressão infinita dos espíritos? No Livro dos Espíritos. Desde o dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição, e depois com a segunda edição, em 1860. Que nós estudamos hoje é 1860. Quando eu falei do livro O Céu e o Inferno, se for fazer um estudo, uma pesquisa séria, estude o livro da edição de 1865, desculpe-me. Porque de 1869, quando saiu, Kardec já tinha desencarnado. Foi outra pessoa que foi na gráfica lá e colocou uma outra edição com algumas alterações. A original é de 1865, a obra de Kardec mesmo. Muitas encarnações, muitas existências, na Terra ou em outros mundos. Então, se tem alguém achando que essa aqui é a última, vai ficar tranquilo, né? Asinha na costa, né? Só curtir, não levar, vou dar um passeio de asa agora. Não funciona. Não vai funcionar assim. Jesus, quando esteve na terra, disse assim: meu Pai que estás no céu trabalha sem cessar, logo eu também trabalho. Então, se tem gente achando que depois de desencarnado vai levar uma vida numa rede, vendo onda do mar para lá e para cá, ventinho, brisa, está errado, vamos ter que trabalhar. Eu trabalhei a vida inteira na terra, é pouco. Trabalhar, mas trabalhar com assertiva. Onde estarão nossos entes queridos? Agora é uma pergunta, eu não vou responder, daqui a pouco nós vamos ver. Aonde que estão os nossos entes queridos? Alguém aqui trabalha em atividade mediúnica, grupo de trabalho? Eu não vou fazer pergunta difícil, só para saber. É inadequado e falta educação o expositor fazer pergunta pública assim, só para saber. Alguém aqui faz parte do trabalho mediúnico? A
gente está em educação mediúnica ainda, Wagner. Ah, é? Estamos ainda formando o grupo. Eu também estou, desde que faz mais ou menos 7.900 anos. Educação, mas a atividade mediúnica não tem ninguém aqui que trabalha. Ah, tem, ela escondidinha, ela estava escondidinha. O detalhe é o seguinte, o médium, ele começa a estudar, então ele quer comprovação da mediunidade. As maiores comprovações mediúnicas estão nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. Lembra da prece sincera? Acho que até já acontece essa história. Um amigo meu desencarnou, nós tínhamos 27 anos de idade, faz uns 4 meses isso aí. Nós tínhamos 27 anos na época. E eu ajudei a correr atrás das coisas e tal, toda aquela coisa. E naquela época era um mês de junho, julho, não lembro bem exatamente, estava frio, sabe? E à noite, eu olhei naquele box lá, nos pit stops que tem ali na FEBAS, né? Eu olhei, estava o caixão lá no meu amigo, lá olhei, falei, agora chegou a hora de fazer prece, não teve tempo de fazer prece, meu amigo, fui lá. Daí entrei, só estava eu e ele na salinha do pit stop lá, olhei. Não fiz assim, também não fiz assim. Olhei e disse para ele, fulano, chamei pelo apelido, pensamento, fulano, você sabe que eu amo você como irmão, você é irmão para mim. E comecei a conversar com ele. Daí lembrei do livro, falei, cara, eu li um livro uma vez, conversando com ele. Falei, então a prece que eu estou fazendo para você agora é absolutamente sincera, mas muito sincera mesmo, porque você é meu irmão. A minha família sabe que você é meu irmão, a sua família sabe que nós somos irmãos. E conversei com ele, fiz a prece. Passados uns 3 anos, o pai dele começou a frequentar o centro, que eu frequentava na época, estudou, tal, já que um dia apareceu no trabalho mediúnico lá. E um dia, o dialogador do trabalho mediúnico faltou, e eu era o Step lá, falei, é eu mesmo. Quem é? Eu fui fazer o diálogo com os espíritos. Em determinado momento, uma médium muito confiável que nós temos lá, ela começou a conversar com o pai do meu amigo. Pai, aqui é o fulano, eu sou estudioso, pesquisador. Não é porque fala que eu vou acreditar. E ó, a orelha fica que nem desenho animado. E fiquei prestando atenção na conversa. Ele conversou com o pai e tal. Daí ele falou, e você, meu amigo? Eu falei, será que é eu? E você, meu amigo? Não, era outro amigo que estava lá. Começou a conversar com o amigo. E eu pesquisando. Daí ele disse, e você, Wagner? Tudo bem com você? Eu falei, eu estou bem, melhor agora. E começamos a conversar um pouquinho. E eu ainda com aquela coisa de pesquisador, sabe? Daí ele falou, Wagner é para moçada aí, porque para mim continua sendo fulano, me chamou pelo apelido. Tal, não sei o que, continuamos conversando. Daí ele falou assim, cara, quero agradecer você de 2 coisas. Primeiro, tudo que você fez pela família naquele dia, porque, sabe, ele era o esteio da família mesmo, foi um baque muito forte para a família. E quero agradecer todo esse apoio que você deu. E segundo, aquela prece sincera que você fez para mim. Só eu e ele sabíamos disso. Foi uma das maiores comprovações da mediunidade que eu tive na minha vida. Uma coisa simples, mas muito profunda. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e viva. Ezequiel 33:11. Ninguém morre. A morte não existe, só o corpo morre. Por isso, mas eu não posso chorar pelo meu ente querido. Claro que posso, chore à vontade. Esgote a água do corpo, se for o caso, não tem problema. Mas não precisa dar escândalo. Escândalo em beira de caixão no interior tem um nome. Chama-se curva no cartório. Uma vez o meu mentor disse assim num trabalho mediúnico: ante a urna mortuária, 2 tipos de reações: o choro inconsciente ou a prece consciente. Eu falei, grosso mesmo. É porque é meu mentor. É grosso. Comecei a conversar. Fui pesquisar, mas é verdade. Agora, aquela coisa de muito escândalo, uma vez eu fui no velório, o rapaz falava assim para a mãe desencarnada: mãe, você vai cuidar de mim, só vou estar. Eu, se fosse a mulher, eu já aguentei você, mala, a vida inteira aqui, mala. Agora, para onde eu vou? Eu tenho que cuidar de mim. Você quer que vá de gancho, pendurado? Você pensou você fazer acordo com a mãe no velório? Fica cuidando de mim? Não, acho que a mulher falou: não tem liberdade no universo, gente. Não tem liberdade no universo. Vou ter que carregar essa mala ainda. Se for para fazer isso, não vá no velório. Faça prece de casa. Uma brincadeira que eu faço. Mas, gente, e é verdade, quando tem muito escândalo assim, ou ficou devendo pedido de perdão, ficou devendo perdão, alguma coisa
não está adequada naquela relação. Então, como que Jesus dizia? Vai, se reconcilia com o teu inimigo enquanto caminha com ele. Pedir perdão no caixão, às vezes o espírito não está nem lá, mas ó, eu não tenho fato. Vocês querem estar no velório de vocês? Ou? Eu quero estar, não precisa. Os meus amigos vão, por que eu vou? Se fosse churrasco eu ia, mas velório, mas não precisa. Ó moçada, cuida dessa coisa, que eu já estou em outra vibe, como diz a molecada aí, né? Estou em outra vibe. O respeito deve existir sempre, mas quando estamos encarnados. Quer ver uma prova legal de que a vida continua depois da morte? Jesus, preso ao madeiro infamante, né? Crucificado, alguém chama do lado: Senhor, reconheço, tu és Messias, o Filho de Deus. Eu me arrependo, reconheço que tu és o Mestre, me perdoa, me ajuda. E ele disse: fica tranquilo, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Estava Marta acompanhando o cara, hein? Né? É a cunha espiritual que eu queria. Você não tem condição de entrar aqui. Estou com o mestre. Fala para ele, quem sou eu? Sabe o que ele está falando? O amigo do cara aqui, ó. Amigo do mestre. Isso que é cunha espiritual. Porque às vezes a pessoa, um amigo arruma um emprego bom, você fala: ajeita uma vaga para mim lá, uma boca lá, né? Espiritualmente a turma pensa que é assim também. Só que daí chega num lugar assim, fala: o que você fez? Eu ia fazer palestra no domingo lá na Verdeira. O que mais? Eu fiz mais umas 2, 3 palestras. Ah, é? Você acha que pode entrar aqui? Entende esse sinal? Não vai mudar muito. A morte não promove ninguém. Por isso que nós precisamos de ajuda. E aí, no livro Céu e Inferno, no capítulo 1, Futuro e o Nada. A relação nossa com o futuro e o nada, a ciência já comprovou que o nada não existe. Não existe vácuo, não existe espaço vazio no universo. Então o nada não existe. O homem tem instintivamente a crença no futuro. Todo mundo tem uma crença no futuro, cada um pensa uma coisa. Eu tenho um primo que estudou nas 5 melhores universidades do planeta, não é do Brasil, do planeta. Estudou em várias outras. Hoje ele dá aula parece que em 9 universidades. Mas estudou nas 5 melhores do planeta, estudou em Harvard. E ele fala assim: Wagner, nunca ninguém voltou. Eu falei: você que nunca enxergou. Você que nunca enxergou, mas eles voltam. Né? Hoje ele pensa um pouco diferente. Espiritismo e lógica do raciocínio. Adianta nós mistificarmos, criarmos ritualísticas que ferem a verdade? Gente, o que é um milagre? Se a gente for analisar friamente, usando a lógica do raciocínio do Espiritismo, o que é milagre? O milagre, eu espero que Deus, que é perfeito, derrogue a sua lei em meu favor. Olha como eu sou perfeitão. Ele é perfeito, eu quero que ele derrogue a lei em meu favor. Premissa básica para ser espírita: não crer em milagres. São fenômenos naturais explicáveis pela ciência. Não é isso? Premissa básica para ser espírita. Premissa básica para ser feliz: não acreditar em música sertaneja. Se você for embora, meu coração sai pela boca, eu não vivo. Mentira! É tudo mentira. É lúdico, é poético. A unificação, destino futuro e aproximação dos diferentes cultos. As religiões hoje estão falando a palavra espírito muito mais do que falavam antigamente. Porque vai se levando a mente humana à proximidade com a verdade. Nós já temos. A obra de Kardec não tem erro nenhum. Não tem erro a obra de Kardec. Tem um livro lá naquela prateleira, está de costa para cá. Está lá o livro Espírito e o Tempo de Herculano Pires. Lá ele mostra os 4 crivos que Kardec utilizava para dizer se era doutrina ou não. Porque só é doutrina o que é verdade. Só é verdade o que vem de Deus. Como é que Kardec fazia? A informação tinha que ser por vários médiuns, por vários espíritos, atender os requisitos da ciência, da psicologia, da filosofia da época e também as comprovações científicas. São os 4 crivos de Kardec. Aquilo que está na obra de Kardec é verdade, foi analisado, foram os espíritos que trouxeram.
E tem gente que fala, não dá para encaixar nada. Você quer fazer uma obra? Faça. O Espiritismo está pronto. Se você quer inserir alguma coisa, insira e cria uma doutrina para você. A doutrina espírita está pronta. Por isso, os diferentes cultos vão se unificar, já estão se unificando gradativamente. E no capítulo 2, o medo da morte, no livro Céu e Inferno, qualquer grau, o homem, em qualquer grau e escala, tem medo da morte. Não tem. Todos nós temos algum medinho da morte. Senão a gente viu um abismo e fala, uma delícia. Se não tiver medo da morte. Sentimento inato do futuro, todo mundo tem. Intuição de que a morte não é a última etapa. Todo mundo tem essa coisa. Aí que a turma, sabe aquele negócio? Eu vou esperar para ver, quando chegar eu vejo o que eu faço. Daí dança. Aqueles de quem temos saudade não terão partido para sempre. Gente, que notícia gostosa. Então, para nós espíritas, levar alguém ao cemitério é como se fosse levar um filho no aeroporto. Eu vou me reencontrar com ele. Um filho na rodoviária, um parente. A gente tem certeza que vai ver. Eu não tenho certeza, então estuda. Precisa aprender. Aí, medo da morte e instinto de sobrevivência. Primitivismo. Lá no primitivismo nós tínhamos uma vaga intuição dessa relação do espírito de sobrevivência e medo da morte. Depois, um pouco mais avançados, depois uma simples esperança. A gente tinha uma esperança. Um pouco mais, mais tarde, certeza, ainda limitada, por um secreto apego à vida corpórea. A gente tem um secreto apego. Nós temos esse secreto apego. É que o secreto apego é 99% só da minha vontade. Mas é um secreto apego. Vamos lá. O receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura. No livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte, que as informações que os espíritos trazem via manifestações mediúnicas são para fazer com que nós entendamos a vida futura para valorizar a presente. Está lá no livro dos Médiuns. Eu vejo as comunicações, analiso, estudo, faço comprovação, contextualizamos, discutimos, e eu vejo já começo a ver como é que é a vida futura, e valorizo a vida presente. Eu tenho que valorizar. Cada instante tem que ser valorizado. E aí Kardec arremata aqui com um negócio bem legal. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura e atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu adiantamento material e espiritual. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Porque se eu estudar o livro dos Espíritos e me aprofundar no conhecimento da morte do corpo, eu vou querer desencarnar. Que é gostoso. A morte só é ruim para aquele que não cumpriu com as suas responsabilidades na Terra. Então fica aquela relação. Eu tenho certeza que eu não cumpri. Tendo eu certeza que eu não cumpri, o medo aumenta. Eu vou encarar a capivara. Aí vim ver a minha fichinha. Desencarnou, eu vim ver minha fichinha. Qual fichinha? A fichinha das vidas, dos erros cometidos. Não, fique sossegado. Daqui a pouco vai chegar uma frota de carreta com a sua fichinha. São várias e várias carretas com a sua fichinha. Não cabe num caminhão só. Onde que está? Na sua memória. Se você quiser lembrar, olha na parede ali. Chama psicoscópio. Tudo vem à tona como se você estivesse... Por que eu não quero ver? Porque é como se eu estivesse vivendo novamente. Eu preciso valorizar a vida futura, mas preciso valorizar a oportunidade que eu estou tendo. Oportunidade de evolução facilita e acelera a minha evolução. Aí, onde e como estamos, meus entes queridos? Gente do céu, eu faço uma pergunta. Quem aqui já se separou da mãe? A mãe já desencarnou. Porque a mãe é importante. Eu já. Minha mãe desencarnou esse ano, faz 19 anos que minha mãe desencarnou. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês que já se separaram da mãe, tem algum dia na vida de vocês que você não se lembra da sua mãe? Impossível. Não sai. Como é que ela consegue? Não sai. Impregnada, né? Não sai. A mãe não sai. E tem alguns vezes, todos os dias a gente relembra. De alguma forma, passa no lugar e fala, lembrei do fulano, já desencarnou. Oi, minha mãe. Minha mãe vai. Minha mãe me deixou marcas profundas na infância. Um negócio chamado cordão de ferro. Alguém aqui já apanhou de cordão de ferro? Nossa, como vocês são desatualizados. Não colaboraram com o desenvolvimento
avançamento científico e tecnológico do nosso planeta, porque eu comecei a apanhar com cordão de ferro, era tecido em cima. Lembra disso? Não apanhou, tem certeza? Depois veio o tal do PVC flexível, desgranhento, o cara que inventou aquilo. Ficava um vergão que levava mais de uma semana para subir. Marcas profundas do amor materno. Se ela escuta eu falar isso, ela fica brava hoje, ela vai querer bater em mim de novo. Mas a gente não esquece da mãe nem um dia. Aonde está minha mãe? No mundo espiritual. Às vezes, do meu lado, eu lembrando dela aqui. E o pensamento? Meu pensamento viaja a qual a velocidade do pensamento? 300 mil quilômetros por segundo. Quando eu penso na minha mãe, se ela estiver a 300 mil quilômetros de distância, eu atinjo minha mãe. Se ela tiver 300 mil quilômetros de distância, em um segundo eu atinjo minha mãe. E ela me atinge. Eu não vou se separar. Eu vou ver todos os entes queridos que eu tive. Eu vou me encontrar com a minha mãe novamente. Ela vai se encontrar comigo. Nós levamos, em média, desencarnados entre 150 e 200 anos para reencarnar de novo. Por quê? Tem que esperar a turma vir, né? Nós já marcamos uma festa no mundo espiritual. Cada um vai chegar numa hora da festa. A gente vai se reencontrar. Deus é perfeito. Não erra. Um dia na Boa Nova, no programa de rádio, nós fizemos, eu não lembro o nome do programa, fizemos ao vivo, era aniversário do programa lá. Eu falei, vou lançar uma anátema aqui. Porque era sobre o Dia das Mães, era ao vivo. Eu falei assim, eu gostaria de, na próxima existência, ter essa mulher que chamei de mãe nesta vida, chamá-la de mãe novamente na próxima existência. Mas e daí qual anátema? Quero saber se ela quer. Oi? Posso contar uma? Claro que pode. Perdi meu irmão semana passada, em São Paulo. E você está falando isso, foi ótima essa palestra para mim hoje. E naquele momento, lá, junto lá com meu irmão, passou toda a existência da minha mãe ligada com ele. Impressionante, fatos até, que me envolvia também um pouco, mas uma presença muito grande. Passou na onde? Ali no momento ali. Então, mas na onde passou? Na minha mente. Na sua mente, na sua memória. A sua lembrança, não é magnífica? Deus é Pai. Pensou quantas mães você já teve? Quantos irmãos? Quantos pais? Quantos filhos? Foi uma coisa muito bonita. Por isso que em todas as minhas preces, eu termino a prece dizendo, para que nos entendamos, irmãos uns dos outros, filhos de Ti. Deus Pai, todos nós somos todos irmãos. Então, isso é testemunho vivo, não é? Não fez bem? Essa lembrança não fez bem? Essa é aquela nostalgia. Olha que fenômeno interessante, você passou pelas 5 fases no dia do velório. Você já teve aceitação no dia. Aceitei. No dia. Estou falando, eu sou médico. Eu sou médico. Aquelas 5 fases tem gente que leva anos. Você passou no dia. Rapidinho. Passou pelas 5 fases. Não é maravilhoso isso? Porque o meu ente querido está no meu pensamento, está no meu sentimento, está nas minhas emoções, está no meu coração. Nós não morremos, nós apenas nos separamos temporariamente. E aí a gente diz, obrigado, Senhor Deus Pai de infinita glória e misericórdia, pela vida e existência, pelo corpo atual que temos, por isso cuidamos dele. Obrigado por todos os percalços que passamos, pois os grandes desafios nos tornam espíritos melhores, mais fortalecidos. Exercitamos novas experiências, novos conhecimentos. E a respeito da morte, hoje saímos daqui reconhecendo que talvez para alguns a morte verdadeiramente exista, porque já se mataram vivos. Mas nós sabemos que só o corpo morre. O espírito vive por toda a eternidade a partir da individualização. Ou seja, nós não somos espíritos eternos, somos espíritos imortais. E se Deus é tão bom e soberanamente justo e bom, como está escrito em Kardec, nós vamos nos encontrar, vamos viver e conviver novamente. Mas já fazemos isso em sentimento, pensamento e emoções. Por isso, Senhor, permita que todas as vezes, permita que todas as vezes que todos nós nos encontrarmos, olhemos uns nos olhos dos outros, dizendo, imaginando que somos todos apenas mente, simplesmente irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Pois não? Não, só para agradecer. Eu tenho uma dúvida comigo mesmo. Eu, quarta-feira agora, fez 21 anos que eu perdi meu único filho. E esse filho era
do coração era do Diego. Amava muito ele. Quando eu vi ele deitadinho lá, agradeci a Deus, agradeço até hoje por Deus ter me dado aquele filho lindo, maravilhoso. Até hoje eu faço isso. Não me desesperei, deixei ele partir porque sofreu muito, mas eu choro, eu sinto muita saudade. Isso perturba muito. Essas são as suas emoções. A saudade que você sente é uma saudade de raiva ou desejo de ver novamente? Saudade só. Desejo de ver novamente. Essa é verdadeira. Não sei se eu queria ver, mas eu sinto um vazio muito grande. Se você sente vazio, quer estar de novo junto. E Deus não deu. Deus não deu o seu filho adotivo para você. Permitiu que se reencontrasse. Ninguém adota quem não conhece. Nós nunca adotaremos um espírito que não conhecemos. E a sua palavra foi: perdi meu irmão. O dela foi: perdi meu filho. Não perdeu. Está no seu pensamento, no seu coração, na sua vida. Mas eu incomodo muito ele. Não. O amor não incomoda. O que incomoda é se você reclamasse para Deus por ele ter partido. Não. Aí ele ficaria incomodado. Não agradeço todo dia. Ele não fica incomodado. Lembre-se, chore, mas fale que ama. Ela não expressou raiva e nem ira. Nem ira, nem a raiva, nem a ira. Não. O que ela passa é um momento nostálgico. Ela está lembrando e querendo encontrar novamente. É isso aí. E fico até hoje aguardando o meu momento de partir e encontrar. Então você quer reencontrar. Ela. Saudade de ver de novo. Beleza? Gente, muito obrigado. Um excelente domingo e até o nosso próximo encontro. Pessoal, foi. Nossa Senhora. Eu venho aqui trabalhar todo primeiro domingo e todo terceiro, né? A gente vê vários palestrantes muito bons, né? Mas eu acho que eu nunca tive uma educação da morte tão clara, né? Enquanto isso deixa a gente aliviado, não sei se é a palavra, eu vou usar a minha palavra, né, de aliviado em saber que, mesmo com todas as, talvez, descrenças que a gente tem em relação ao futuro, né, que possa existir, independente do estudo que a gente tem ou não, de que o futuro existe, né? Então, mas obrigado mesmo, acho que foi para mim foi muito enriquecedor, eu acho que, nossa, acho que eu acredito para todo mundo também, né? Então, vamos pegar esse momento agora, então, para nosso passo positivo. Eu vou chamar os pacientes agora para fazer a petição. E o Marcelo fará a nossa vibração. Meus amigos, o momento da vibração é um momento em que nós nos concentramos e oferecemos os melhores pensamentos e sentimentos, exercitamos a benevolência. Então, de olhos fechados, em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo que é o nosso Mestre Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, de paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a sua vida. Vibremos pela confraternização religiosa. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Vibremos também pela Casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe e que nos proporciona aprendizado. Vibremos pelas crianças assistidas da Casa Bezerra de Menezes e de seus familiares também. Vibremos pelos trabalhadores do bem. Vamos pedir licença para vibrar pelos nossos lares
e vibrar o bem por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, queria aproveitar então esse momento de auto-vibração de vocês e de todos e fazer a prece final. Então, que todos possam sentar-se confortavelmente ou manter-se confortavelmente nesse momento. Senhor, gratidão por mais um domingo, gratidão pela oportunidade de ter escutado essa palestra maravilhosa e aproveitar esse momento para orarmos com sinceridade aos nossos irmãos e os nossos irmãos que partiram, sejam recentemente ou aqueles que ainda sentimos saudades. Que essa oração sincera chegue a cada um deles nessa velocidade de 300 km por segundo. Que eles recebam a nossa prece sincera, mas nunca esquecendo dos nossos irmãos também encarnados, da oportunidade que temos aqui, hoje, encarnados, de evoluirmos moralmente e, de fato, aproveitarmos essa oportunidade que Deus nos concedeu para evoluirmos, para estarmos aqui nesse momento, nesse lugar onde planejamos há muito tempo. Agradecemos ao palestrante, aos bons espíritos que aqui estiveram, nos acompanhando, também escutando a palestra, e pedindo que todos tenhamos uma excelente semana e que saiamos daqui muito melhores do que chegamos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus.